Sobre os parentescos espiritual e o material. Vou pôr aqui meu dedo duro para depois eu avaliar, para ver se eu falei tudo certinho, tudo bonitinho, não é? Bom, o texto está contido aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Está tampadinho aqui, mas isso aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? E nós estamos lá no capítulo 14 e tem 8. E aí tem aquela confusão que as pessoas fazem sobre parentes e parentesco. E nós temos que entender que nós temos dois tipos de parente. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar isso. Então nós temos os parentes que são os consanguíneos, que são os pela matéria, e os parentes espirituais. Os pela matéria todo mundo sabe quem é, filhos, aqueles que estão ligados intimamente uns aos outros. E os parentes espirituais, quem são? Normalmente são aquelas pessoas que nós temos afinidades. Mas como que a gente vai saber se nós temos afinidades? É muito fácil, a gente vai observar e vai sentir. Então nós temos pessoas queridas, às vezes, que chegam até nós de diversas formas, através do trabalho, de vizinhos, de amigos, que nós temos aquela ligação muito forte, aquele elo de amor, de carinho muito grande. E aí a gente vai percebendo que nós temos muito mais do que um encontro ou uma amizade. Nós temos um elo muito mais forte que isso. A passagem de Jesus sobre esse aspecto é interessante porque Jesus faz uma colocação para todos nós, mostrando a diferença entre o parentesco espiritual e o parentesco material. Porque, à época, obviamente, as pessoas tinham dificuldade para entender Jesus, especialmente seus familiares, e aí eles procuravam Jesus para tentar impedir que ele fizesse aquilo que ele estava fazendo, que era pregar o Evangelho. Imaginem só, não é? Eles achavam que isso podia dar consequências para ele, que naquele momento não era a hora certa, eles queriam tirar ele desse problema, que eles achavam que era um problema. E aí procuravam ele muitas vezes para trazê-lo para casa, não é? Para que ele parasse de fazer o que ele fazia. E aí, num determinado momento, a mãezinha, junto com alguns parentinhos dele, ou seja, primos, irmãos, chegaram até ele e os seus ouvintes, seus discípulos, disseram: então, olha, tua mãe, teus irmãos estão aí te esperando. E ele lança uma passagem muito interessante para a gente. Ele fala assim: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Isso ele definiu o que é parente espiritual e o que é parente material. E ele disse que ali os irmãos dele, ou seja, os parentes espirituais dele, era justamente aquelas pessoas que faziam e promoviam o bem como ele fazia. Então, a mãe e o pai, obviamente, os irmãos e os familiares dele tinham uma ligação muito forte com ele, isso não é inegável. A mãe tinha um amor muito, muito grande por ele, obviamente, mas ele quis distinguir os dois tipos de família. Então, muitas vezes a gente tem em casa um irmão que a gente não se dá tão bem como um amigo. A gente tem muitas vezes uma pessoa lá associada a gente, conhecida da gente, que a gente tem assim uma ligação muito forte, uma intimidade, uma alegria de conviver. E esses são os tais parentes espirituais. E eles estão em toda parte, vejam. Às vezes a gente pensa que está sozinho, né, trafegando pelo mundo, e nós temos muitos dos nossos irmãos queridos andando com a gente, e que alguns deles nós ainda os vamos encontrar. Olha que legal, não é? Então, a gente pensa que já definiu a nossa família, mas talvez ainda não. Assim, em tom de brincadeira, a gente pode lembrar, assim, por exemplo, quando chega um genro na família, né? Então, uma nora, um genro, não é? Ou uma sogra, um sogro, né? A gente precisa ver se são parentinhos nossos espirituais ou vão ser só materiais, não é? Porque alguns sogrinhos, algumas sogrinhas, tem uma afinidade muito grande com os seus afilhadinhos, né? O maridinho do filho ou da filha, a esposinha, o esposinho da filha ou o maridinho da filha. E em alguns casos tem uma antipatia também igualmente grande. Então a gente vai devagarzinho percebendo que os nossos parentes, eles estão em toda parte. Mais do que isso, todo mundo consegue perceber na mensagem na prece que Jesus nos ensinou, quando ele chama a nossa atenção dizendo que o Pai é Pai de todos nós, não é? Então nós temos um certo parentesco espiritual uns com os outros, porque no fundo todos nós somos filhos de um mesmo Pai, somos irmãos. Mas é muito difícil a gente aceitar essa irmandade, não é? Porque tem alguns irmãos que a gente tem assim muito amor por eles, não é?
Tem outros irmãos que a gente tem muito mais amor por eles e nós, no fundo, somos todos irmãos. Agora, o importante aqui na Casa Espírita é nós distinguirmos o que fazermos quando estamos diante de uma pessoa difícil, como se comportar diante dela. A maioria de nós, o primeiro pensamento é se afastar, se distanciar, não é? Virar as costas, sair, sumir, ou fazer a pessoa sumir da nossa frente, não é? Mas o certo do certo mesmo, efetivamente, não é se afastar dessas pessoas difíceis, que se achegam até nós, de alguma forma, não é? Seja ele por elos que vão sendo criados ao longo do tempo, sejam por forma espontânea, muitas vezes vêm por formas espontâneas. Filhos que muitas vezes chegam, que têm dificuldade com mãe, com pai. Isso era muito incomum no passado, mas hoje a gente vê que é muito comum. Bom, mas no passado no Brasil tínhamos 50, 60, 70 milhões de pessoas, hoje a gente tem 210. Obviamente, nós temos hoje muito mais condições de nos temperarmos uns com os outros do que tínhamos há 50, 60, 70 anos atrás, obviamente. Mas o importante é saber como lidar com a pessoa difícil. Isso é o mais importante, é isso que Jesus nos diz através de todos os seus ensinos, que nós precisamos construir sentimentos nobres. Não é muito fácil, é uma tarefa difícil, mas nós precisamos aprender a construir amor, tolerância, paciência, nós precisamos aprender a construir. Não é efetivamente uma tarefa fácil, todo mundo sabe disso, mas como é que a gente constrói? Bom, se me desse uma casa para construir, não sei se eu conseguiria construir, não tenho menor condição para isso. Porque além de dar um trabalhão lascado, a gente precisa ter uma força muito grande, tem muito recurso que tem que ter também, tem muita coisa para fazer, não é mesmo? Então a construção de amor, ela também é difícil, ela também é complicada, mas ela se efetua de ponto a ponto, de tijolo a tijolo, vamos dizer assim, não é? A gente vai assentando um tijolinho de cada vez ao longo de um tempo. Agora, quando a gente não se dispõe a edificar o amor com os nossos semelhantes, pode passar 10, 15, 20, 50 anos, não tem nada construído em amor. Quando a gente se dispõe a construir o amor, em 10, 15, 20 anos, a gente começa a entender melhor, a compreender melhor aquela pessoa mais difícil, aquela pessoa mais complicada. Então, esse é o convite de nós nos aproximarmos, especialmente desses nossos irmãozinhos, parentinhos nossos, que sejam mais difíceis. Então, aquela ideia que a gente tinha de que a gente tem que se afastar, talvez a gente tenha que repensar, talvez a gente tenha que pensar novamente e entender que como que a gente pode ser irmãos uns dos outros se a gente está querendo se afastar das pessoas. É difícil, né, a gente entender isso. Nós temos alguma literatura sobre a respeito desses parentes que nós temos, esse parentesco que nós temos, e nós vamos encontrar situações muito interessantes. No próprio Evangelho, aqui nesse livrinho que nós temos como meio sagrado, a gente vai ver lá que os Espíritos nos recomendam não repelir nenhuma das pessoas que vêm até nós, porque a gente nunca sabe quem é essa pessoa. Muitas vezes foi uma pessoa que fez muito por nós no passado, e a gente não reconhece, porque está num outro corpo, numa outra condição, e às vezes está numa situação muito difícil, que ele fez muita força para não ser um incômodo para a gente, e em algum momento da estrada a gente se encontra com ele. E aí, na maioria das vezes, a gente quer repelir, porque a pessoa causa uma certa ojeriza na gente, ou a pessoa vive uma determinada situação que a gente não gosta. Mas, na verdade, muitas vezes essas pessoas são muito caras para a gente, são pessoas que nos ajudaram muito, que nos favoreceram muito. E é preciso que a gente tenha essa disposição, porque o verdadeiro cristão, ele está sempre disposto a construir amor, sempre disposto. Pelas pessoas, principalmente, que as pessoas são os pontos mais importantes que nós temos aqui na Terra, mas também pelos bichinhos, pelas coisas que convivem com a gente. Então, pelo ser humano, muito maior deve ser essa disposição. Porque já pensaram como é que a gente pode conviver do outro lado da vida, sendo antipáticos uns aos outros? Já pensaram a gente chegar do outro lado da vida, ter uma audiência com Jesus? Vamos imaginar, né? Vamos só imaginar, né? Pega uma senha lá, né? Aqui pega a senha também, não? Pega, né? Vamos imaginar que a gente chega lá, pega uma senha. Bom, vamos falar com Jesus. Nosso número talvez seja o 20.574, vai demorar um pouquinho, aí a gente vai chegar a nossa vez.
E aí nós temos aquela oportunidade. Quando chega a oportunidade, fala assim: Senhor, tenho só um pedido para fazer. Será que o Senhor poderia colocar, sei lá, minha sogra no outro lado do buraco negro do universo? Imagina a disposição de Jesus, que seria, né? Como ele responderia isso? Sabe o que ele responderia? Falar: não, você vai conviver com ela, vocês vão casar-se, ou você vai ser sua filha, o seu filho. Você vai ficar bem pertinho, porque nós estamos aqui para nos separar, nós estamos aqui para nos unirmos. E aí vem a tal da reencarnação. Vamos admitir a reencarnação? A casa espírita nós temos que admitir isso, pelo menos em pensamento, não é? E aí a gente vê: poxa vida, olha, durante a minha adolescência eu rezei tanto, orei tanto, olha o que eu ganhei, maridinho difícil às vezes, uma esposinha difícil, não é? Mas aí a gente tem que olhar para trás e falar assim: nós temos ligação com eles, né? Não tem jeito de escapar. Em outras vezes a gente, depois de 20 anos, sabe aquele caso de amor que a gente teve na escola, que a gente não dormia, não comia direito, vivia aquele drama terrível, ia para a escola, tinha vergonha até de chegar perto dele ou dela. E aí a gente chegava em casa, a mãe queria saber o que estava acontecendo, a gente não falava nada, e aquela coisa, aquela paixão platônica, aquele negócio muito forte, muito incrível que a gente tinha, não é? Aí depois passam 30 anos, alguém fala assim: sabe aquele fulano que você foi apaixonada por ele? Aí a gente olha para ele assim na foto do Facebook. Ainda existe Facebook, né? Existe? Existe. Ou do WhatsApp, ou sei lá, do Instagram, olha a foto dele e fala: ai, graças a Deus que eu não me casei com ele. Ou com ela, né? Também pode ser, né? Com ela, né? Então, vejam só como que são as coisas. Mas isso é justamente para nos aproximarmos. Devagarzinho a gente vai encontrar uma forma de nos aproximarmos. E não é só o irmão mais perto, ou aquele que se aproxima. Às vezes aquele que convive com a gente, aquele que está ao nosso redor, que está junto com a gente. Às vezes um vizinho, por exemplo, vocês que moram em prédio, nós que moramos em prédio, não é? Aí você entra no elevador assim, fala: oh, bom dia. Aí passa 5 anos, todo dia você fala bom dia, a pessoa nunca respondeu, sabe assim, uma coisa assim, né? Aí você fala: eu acho que ele não tem nenhum nível de parentesco comigo, porque, meu Deus do céu, que situação mais desagradável, não é? A gente fala bom dia com tanto entusiasmo e a pessoa nem responde. Aquele grupo de WhatsApp que a gente tem, e aí a gente manda um bom dia com tanto entusiasmo, aquela fotinho linda, maravilhosa, com aquela frasezinha de que a gente fica emocionado de ler, e a pessoa não responde. Aí você fala: ai meu Deus, eu acho que ela não tem nenhum grau de parentesco comigo, né? Meu Deus do céu. Mas também você manda para 2.500 pessoas, né? Vai querer ter parente assim em outro lugar, meu Deus do céu, né? Mas a ideia básica, primordial é essa. Quando a gente encontra afinidade, nós temos uma amizade construída de muitos anos e às vezes séculos. Quando nós temos dificuldade, talvez a gente tenha uma inimizade construída também ao longo de muito tempo. E chegou a hora, nós não podemos ficar postergando, suspendendo essa possibilidade que nós estamos tendo. Porque no fundo, a gente está mergulhado aqui na Terra, a gente não consegue imaginar que existem leis perfeitas, que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, a gente não consegue pensar isso. A gente sempre tem aquela ideia de sorte, o azar, não é? Aquela coisa que a gente aprendeu na superstição, que a doutrina espírita não admite sorte ou azar. Existem leis que são perfeitas, então a gente vai entendendo que a pessoa está com a gente, tem algum motivo, não é? Mesmo vocês que têm algum comércio, alguma coisa, às vezes tem aquele cliente que você olha para ele e fala: acho que eu vou fechar agora, antes dele entrar aqui a loja, né? Ele também precisa do nosso entendimento, do nosso apoio, né? Da nossa atenção. Muitas vezes você presta um serviço, é contador, advogado, alguma coisa assim, né? Aí vem aquele clientinho que você fala: ai meu Deus do céu, misericórdia. Você presta serviço de pintor, ou de pedreiro, ou de qualquer outra coisa, e aí você fica torcendo para aquela pessoa nunca mais te chamar, mas ela é a que mais te chama. Ela tem um pedacinho do rodapé que você fez errado, então aí você vai ter que ir lá e consertar, e não fica bom, aí você tem que trocar todo o rodapé por sua conta, porque foi você que errou, sabe assim, aquela coisa assim. A tonalidade da tinta não era aquela que ela queria,
Você falou lá no depósito, eles colocaram uma gotinha a mais de uma cor específica e não ficou do gosto. Então vejam, essas pessoas não estão com a gente por acaso, não são pessoas que se aproximam da gente aleatoriamente. E isso é que mostra a inteligência do universo. Vejam, a gente vê um universo inteligente e a gente pensa que a nossa vida é assim meia por acaso, não é? Casamentos. Antigamente, como é que a gente casava? O pai falava, né, que ia casar com fulano, ciclano, você tinha que casar, a mulher tinha que casar. Ainda existe hoje alguns países, e talvez nos fundões aí do Brasil, mas a gente hoje pode escolher. A gente escolhe, fica aí muito tempo escolhendo, depois que escolhe, fala, escolhi errado. Mas só passou 2 anos, mas não tem mais jeito, isso foi errado a escolha. Mas só passou 3 anos. Mas quem escolheu? Foi eu. E você escolheu ele aonde? Eu escolhi ele no forró. Mas ele não bebia. Não, ele só bebia socialmente. Aí a gente fica com aquele problemão lascado. Mas quem escolheu? Fomos nós, não é? Mas no fundo, nós fomos escolhidos, sabiam? Nós somos escolhidos. Muitas vezes a gente pensa que a gente está escolhendo, mas a gente está sendo escolhido, né? Porque as leis nos aproximam das nossas antipatias ou simpatias do passado. Mas como a gente pode evitar as nossas antipatias? Sendo amoroso, porque aí, mesmo antipático, fica mais fácil da gente entender ele, da gente tolerar, da gente seguir em frente com ele. Então, hoje dá para a gente pensar um pouquinho em construir um pouquinho mais de sentimentos mais nobres por aquelas pessoas mais difíceis. E às vezes tem nome de pai, de mãe, de irmão, pessoas difíceis da gente, não é? Mas que a gente precisa construir, estão com a gente. Nós precisamos deles e eles precisam da gente. O Emmanuel costuma dizer que essas pessoas mais difíceis se tornaram difíceis por nossa própria conta. Esse maridinho que a gente encontrou no forró, na maioria das vezes fomos nós que desviamos ele do passado. Fomos nós que criamos problema para ele. Na maioria das vezes foi isso. Olha só, aquela senhorinha, aquela esposinha rebelde, difícil, ciumenta ou complicada, fomos nós mesmos que fizemos isso. Nós não demos motivos para que ela fosse diferente. E aí ela foi embora desse jeito, não conseguiu se livrar disso, aí quando volta com resquícios desse passado difícil. Mesmo ele também volta com esses resquícios, porque ele se casou, a gente por alguma leviandade achou que não devia continuar, arruma outro, depois mais um, depois mais outro, e aí pôs aqueles todos a perder numa situação muito triste emocionalmente. E a ideia básica é essa, é construção. Então não importa o que já aconteceu, porque o que já aconteceu, não é mesmo? A gente não pode voltar atrás, não é mesmo? Mas o importa é daqui para frente. Então se tem uma pessoinha difícil lá em casa, tem uma pessoinha difícil convivendo com a gente, faz força para construir amor. E a gente pode começar a construção, toda a construção, não sei se vocês já pensaram nisso, mas ela começa da mentalização. Então quando você quer reformar a sua cozinha, as mulheres, né, querem sempre reformar a cozinha e o banheiro, ela sempre fica pensando, o que ela podia reformar? Trocar a pia, essa pia é muito pequena. Não, mas a cozinha também é pequena, não importa, eu quero uma pia grande na cozinha pequena. Aí ela vai mentalizando aquilo, aí passa algum tempo, assim por volta de uns 40, 50 anos, aí o marido cai em si e arruma a cozinha. Depois de 40, 50 anos também ninguém pode, ninguém aguenta, Deus me livre, né? Mas a gente vai primeiro mentalizando, queria morar numa casa tal, a gente vai mentalizando aquela casa. Tudo começa do pensamento. Quando a gente perde essa possibilidade de pensar na diretriz positiva, a gente fica perdido, totalmente perdido. E aí a gente tem que começar a mentalizar. A pessoa é difícil, mas eu vou aguentar. Se melhorar, olha aí uma palavrinha, uma frasezinha boa, né? Se melhorar, eu aguento. Olha só, tá vendo só? Porque também no fundo a gente vai pensar assim, não é? A gente quer melhorar bastante, mas vai pensar assim, eu vou aguentar, porque essa daqui vai ser a minha última encarnação com ele ou com ela, não é? Mas não pode só pensar isso, né? Porque na próxima pode ser filho, pode ser neto. Olha a construção de amor. Quando não dá muito certo, as coisas não dão muito certo, a criação coloca essas pessoas perto da gente na figura de neto, por exemplo, né? Aí vem aquele neto, os avós ficam babando pelo neto.
Aí ele cresce um pouquinho, vai lá dar um chute na canela do vô. Aí o vô fala, ai, como ele está forte, meu Deus do céu. A gente aprende a amar meio na marra, não é? O neto a gente aprende meio a amar na marra. Tem exceção, claro, mas no fundo a gente aprende a amar um pouco na marra, não é? Aí ele vai lá, derruba o vaso da avó, rasga a certidão de nascimento do vô, sabe? Umas coisas assim, né? Come as plantas da avó, umas coisas. E a gente não se incomoda, porque nós estamos num processo de construção de amor. Veja só, continuamos construindo amor, não é? Então, basicamente, o que nós mais precisamos, construir amor. Então é assim, não adianta a gente pensar que vai sair daqui, já vai sair amando todo mundo. O motorista do ônibus que não parou, sabe? Ou o vizinho que anda com o cachorro lá e joga os dejetos dele na nossa calçada. Não, devagar, a gente vai devagarzinho, assim, não é? Então, se antigamente a gente pensava em comprar aqueles negócios para dar para o cachorrinho comer junto com um bolinho de carne, agora a gente vai pensar diferente, vai pensar assim, não, que pensamento é esse? Eu tenho que superar isso. Se a gente ficava com raiva do motorista de ônibus que não parou no ponto, agora a gente vai pensar assim, eu acho que isso aí foi um livramento. Tem que começar a pensar diferente. Pensar diferente. Você vai no banco, por exemplo, tem uma fila de idoso, tem mais ou menos uns 40 idosos na sua frente. Não acontece isso em Osasco, porque tem muito banco aqui, né? Então, mas em São Paulo às vezes acontece. Então tem 40 idosos na frente e fala, que bonitinho. É tão lindo eles poderem vir no banco na hora do almoço, né? Tem força para vir no banco, não é? Olha, pagar as contas que eles podiam pagar pela internet. Olha que bacaninha, olha que coisa bonitinha, né? Veio aqui para renovar a senha do cartão, porque ele errou a senha, já a 20ª vez que ele perde a senha do cartão, mas ele veio de novo. Mas olha que bom que tem força, está pensando bem, está andando, não é? Passeando, pega ônibus, está bem, a saúde está boa. Então pensar nessa direção, porque normalmente como que a gente pensa, não é? Mas meu Deus do céu, na hora do almoço, não tem outra hora para vir, meu Deus do céu, acorda às 5 horas da manhã e vem na hora do almoço no banco, meu Deus do céu. Entra aqui, já começa às 9 horas da manhã, fica aí na porta, aí arruma os amigos, conversa, leva um dominó, já joga lá na porta do banco até abrir o banco, mas vai bem na hora do almoço, não é? Então, construção de amor, a gente começa a ver na pessoa coisas diferentes, possibilidades diferentes. Aquela pessoa, por exemplo, que toma a sua vaga de estacionamento do shopping, por exemplo, é mais esperto, vai lá, enfia o carro lá, fala, talvez ele esteja precisando mais do que eu. Deus que te abençoe, a você, a sua mãe, o seu pai, a toda a sua família. Não é bom a gente pensar assim? A nível de abençoar, né? Abençoar a pessoa cada vez mais e melhor, não é mesmo? Então, construção de amor é quando a gente consegue começar o dia mais ou menos com essa ideia. Mais ou menos assim, ó. Hoje nada vai me tirar do sério. Mas não falem em voz alta isso, porque é perigoso. Em voz baixa, assim só para você. Você acorda, se levanta, senta na cama e pensa assim, hoje nada vai me tirar do sério. Mas pensa, porque se o companheiro ouvir, ou a companheira, pode ser complicado. Então, você só pensa, hoje nada vai me tirar do sério. Então, começa o dia tranquilo. Amor, acabou o café. Não tem problema, cafeína demais é ruim, vamos em frente. Não tem problema, mas também não tem o pão. Aquele que você ia trazer ontem, mas também não tem problema, glúten, essas coisas, né? Carboidrato logo cedo. Mas também não tem nenhuma fruta. Aquela que você ia na feira no final de semana e não foi. Não tem problema também, porque a fruta é açúcar puro. A gente tem que evitar o açúcar, não é? Então começa assim, olha que tranquilo, né? Aí vai pegar o ônibus tranquilo, sossegado, no ponto, nunca está atrasado, está sempre na hora, não é? Aí você chega no ponto assim, ele passa e não para, porque ele já estava de saída e não te esperou, mas você fala, não tem problema, eu estou tranquilo, estou sossegado. Chega atrasado, alguém fica com piadinha, você fala, não tem problema nenhum, o erro foi meu. Olha só, o erro foi meu. Se alguém fala mal do seu time, você fala, realmente ele está numa fase ruim. Os times passam por fase ruim, não é? Quem que está passando por fase ruim agora? É o Corinthians?
É o Corinthians. Eu nem gosto de falar, porque sempre tem muito corintiano, e eles não gostam que fala nada disso, mas daqui a pouco é o São Paulo que vai passar, depois é o Palmeiras, né? O Palmeiras, coitado, tem que escutar todo ano alguém falar que ele não tem... Então, olha a tolerância que estão ajudando os palmeirenses a crescer e ter, não é? Porque eles têm que escutar todo ano e tem que ficar quietinho, sossegadinho, não é? Então, assim nós vamos construindo amor, achando mais tolerância em situações mais difíceis. Aquela coisa que nos aborrece, a gente vai olhar para dentro da gente mesmo e vai pensar, mas por que isso me incomoda tanto? Por que isso me irrita tanto? Qual o motivo que isso me faz irritar? Por que eu vivo irritado desse jeito? Por causa de uma bobagem, às vezes. Então, quando a gente consegue fazer isso, a convivência fica fácil, a gente começa a enxergar irmãos nos lugares que a gente frequenta, nos lugares que a gente vai. A gente começa a ser mais solícito, mais fraterno. É muito mais fácil de viver assim, mas a gente parece que prefere viver ruim, viver mal. Aí estoura a úlcera, mas nem sei por que aconteceu isso. Mas também fica só vendo as notícias, o tempo todo só fica vendo notícia. Veja outras coisas. Leia outras coisas. Aqui na Casa do Espírito tem coisas maravilhosas para ler. Maravilhosas, vocês não têm ideia. A gente vem aqui e não lê nada, aí vocês vão se arrepender, viu? Tem muita coisa. Aquele painel que tem ali com os papeizinhos ali, olha, gente, esse painel que tem ali de mensagens, de graça, já pensaram? Levar uma meia dúzia daqueles papelzinhos lá e falar assim, vou ler um por dia desse aqui. Mas não vou bastar ler, não, eu quero entender e vou aplicar tudo isso aqui, um por dia desse aqui. Então, a gente começa a viver melhor. Mesmo nos parentinhos mais difíceis, a gente vai conseguir conviver melhor, mais fácil. Não vai esperar chegar no Natal, né? Para a gente falar, não, se o fulano for, é uma pessoa coisa chata. Tem gente que enche a boca e fala assim, faz 20 anos que eu não passo o Natal com a minha família, porque briguei, sei lá, com a minha mãe. Eu falo, que vergonha. Brigar com a mãe é uma vergonha, né? Meu Deus do céu. Deixa a mãe xingar, fazer o que ela quiser, não tem problema, ela é sua mãe. Ah, mas está exagerando. Não tem problema, exagero de mãe é que nem açúcar, quanto mais doce, mais gostoso. Deixa ela xingar, deixa ele. Ah, meu pai, exagerado. Bem, deixa ele. É o jeito dele. Então, festa de família, Deus que me livre, meu cunhado, prestei R$1.000 para ele. No Natal deu um iPhone para a esposa dele e não me pagou. Eu vou ter que aguentar uma pessoa dessa? Tudo bem, paciência. De repente a esposa precisava de um iPhone para ela trabalhar, né? Tirar foto bonita para o Instagram. Né? A gente vai entendendo melhor, mais fácil, né? Vai no posto de saúde, você vê que Osasco é diferente de São Paulo, mas em Osasco não tem fila, os trabalhadores são muito solícitos, são muito atenciosos, os enfermeiros, as atendentes são maravilhosas. Vai dar uma injeçãozinha, ela prepara o bracinho, põe uma espécie assim de um relaxantezinho para você tomar a injeção, é tudo tranquilo. Mas se fosse em São Paulo, tudo bem, pessoa, coitada, São Paulo é difícil, pega trânsito, ele está brigado com a família, chega atrasada, está sempre muito por cima das coisas. Então dá para entender, né? Aqui em Osasco a gente não precisa se preocupar com isso, mas se estivesse em São Paulo a gente estaria tranquilo. Porque pensar, não, tadinha, é o jeito dela, ela está precisando. Vamos orar por ela. Deus que te abençoe, a você, a sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua família inteira. Não é? Poxa vida, a gente precisa nos entendermos uns com os outros, nos amarmos uns aos outros. Porque qual é a mensagem do nosso mestre? Qual é a mensagem? De amor, não é? Poxa, ele chegou aqui, só foi hostilizado, mas mesmo assim, só foi hostilizado, o tempo inteiro hostilizado. Mesmo assim, exemplificou um potencial de amor e ainda disse para a gente assim, vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz, o que eu faço e muito mais. A gente não imagina o potencial de amor que a gente tem. A gente não imagina isso. A gente está com a cara amarrada, está brigado com alguém. Minha mãe falava, está com o burro amarrado.
mas a gente tem um potencial de amor muito grande. Solta o burro, certo? Dá ele para Jesus entrar em Jerusalém. Solta o burro e exercitem o potencial de amor, porque o amor também é exercício. Exercício. Ah, mas não dá com o inimigo. Tá bom, exercita com as pessoas que você gosta. Exercita sim, de uma forma espontânea, com as pessoas. Amor gratuito. Sabe amor gratuito? Foi isso que Jesus ensinou pra gente. Ao seu tempo, não existia caridade, por exemplo. Não existia. O que é a caridade? Caridade é o amor em ação. Uma pessoa só faz um gesto de caridade se ela tiver um pouco de amor por aquilo que ela quer fazer. Senão ela não faz. Então, a gente tem um potencial enorme, uma riqueza profunda de amor. E a gente adora mostrar o nosso lado obscuro para as pessoas. Né? Se alguém no elevador fala para a gente bom dia, a gente responde assim, bom dia por quê? Devolve bom dia, mesmo que você está com dor no joelho, nas costas, nas pernas, na cabeça. Mesmo se o cabelo está doente, devolve bom dia. Vai com jeitinho, com calma. Usa esse potencial de amor em seu favor. Oferece para as pessoas. Amor é uma coisa assim, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Olha só. E quando a gente chegar à conclusão de que a gente não tem a menor necessidade de receber amor, porque nós temos demais mesmo, aí a gente vai distribuir sem esperar receber de volta. Muitas vezes a gente quer receber de volta, né? Aí você dá assim uma gotinha de amor e quer uma carreta de 5.000 litros de amor de volta. Normalmente é assim. A gente vê ingratidão nas pessoas, vê tanta coisa ruim nas pessoas. A gente só vê o lado ruim das pessoas, já repararam isso? Só vê o lado ruim. Às vezes a pessoa tem problema mesmo com álcool, mas ela é trabalhadora, ela tem uma profissão boa, ela se esmera na profissão dela, ela é uma pessoa muito, muito dedicada. Às vezes a pessoa é meio distraída, meio relapsa, mas ela é carinhosa, é amorosa, é presente, está sempre presente nas coisas, com as pessoas, com as coisas, nos momentos mais difíceis. Então, observar o lado bom. Mas para observar o lado bom, a gente tem que jogar lá o balde, na nossa cisterna. Isso no tempo que eu era criança, não faz muito tempo, talvez uns 600 meses atrás, mais ou menos. Que a primeira coisa, quando a gente ia construir uma casa, a primeira coisa que eles faziam era abrir o poço, porque como é que vai construir a casa sem água, né? Aí afundava lá o poço até achar a água. E jogava aquele balde lá embaixo, puxava a água. Então o amor é assim, a gente tem que jogar o balde lá dentro, puxar ele para cima, para fora. Assim, eu preciso ser mais amoroso, mais fraterno, não só com os meus parentinhos espirituais, esses que já estão construído o amor, nós já temos uma construção com eles, mas principalmente com esses que a gente ainda não tem construção. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, não perca as esperanças. Hoje não tinha mais ninguém para vir, tive que vir eu, tá bom? Mas na próxima oportunidade, pessoas muito capacitadas vão ajudar vocês a pensarem, a se melhorarem, tá bom? Se vocês aguentarem, tivermos mais um minuto, tem mais um minuto? A gente fala uma poesia, porque se vem de São Paulo até Osasco, na volta os espíritos ficam falando assim, mas você foi até lá, o que você falou de proveitoso? Pelo menos eu fiz a poesia. Já tenho uma desculpa, né? Então, se a gente está falando de amor, de caridade, glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mão que revela um lírio, aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que a multidão se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, o amor de Deus na inteligência humana. Já pensaram? A gente tem um pouquinho de amor de Deus na nossa cabeça? Olha que coisa! O amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Essa é uma poesia de Alta de Souza. Se mexer naqueles papeizinhos é capaz de achar ela. Se chama Caridade.
Mas na rede mundial de computadores também tem, se chama Caridade Alta de Souza Francisco Cândido Xavier. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e não perca as esperanças. Na próxima semana, pessoas muito capacitadas estarão com vocês aqui, tá bom?